Isso porque a capital do país voltou a ficar agitada com o fim do recesso. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos de 8 de janeiro retoma hoje os trabalhos. Igor Damasceno está aqui comigo já e vai trazer os detalhes. Já está embecado, né, Igor? Gosto desse look parlamento, parece um deputado, um senador, não sei, porque é exigido, tá? O Igor não é porque quando ele vai para lá ele quer mudar a roupa, é porque tem que estar assim, né, Igor? É regimento interno para acessar as dependências, tem que estar todo embecado. E Igor traz os detalhes agora para a gente do que é esperado para o dia de hoje. Bom dia. Você gostou, Adriane, do terno? A gente precisa estar assim para poder entrar aqui no parlamento, aqui no Congresso Nacional, é regra. Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Primeiro dia dessa retomada da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e já está bastante movimentada. Quem vai prestar depoimento hoje é o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Saulo Moura da Cunha. Ele acabou de passar por aqui pelo túnel do tempo, já rumo à sala onde é feita a audiência, onde ele vai prestar depoimento. Quem também acabou de passar por aqui foi a relatora, a senadora Elisiane Gama. Ela não falou com a imprensa, mas o presidente da comissão também passou por aqui e ele sim falou com a imprensa. Arthur Maia disse que esse depoimento é importante para saber se, de fato, a ABIN estava ciente do risco de atentado terrorista no dia 8 de janeiro e se chegou a alertar as autoridades do Distrito Federal e também o governo federal. Inclusive, esse requerimento para a convocação de Saulo Moura da Cunha foi aprovado pelos parlamentares da oposição. O autor do requerimento, inclusive, é o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Essa é uma tentativa da oposição para sustentar a tese de que o governo federal foi sim negligente, foi sim omisso com a manifestação que estava programada. Segundo os parlamentares da oposição, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, ele chegou a receber informes da Agência Brasileira de Inteligência sobre o risco de atentado, sobre o risco da situação sair do controle. Então, se o depoente de hoje acabar reforçando essa tese da oposição, então a situação de Flávio Dino se complica um pouquinho, assim como a situação do presidente Lula pode se complicar. Então há uma expectativa grande dos parlamentares da oposição nessa retomada das comissões, dessa retomada dos depoimentos. Inclusive, não tem hora para acabar. A gente já sabe aqui pela nossa experiência na CPMI que os depoimentos duram algo em torno de 7 a 8 horas sem o intervalo. Então a situação ela é um pouquinho extensa, principalmente porque os parlamentares da base, ou seja, os parlamentares que são aliados ao governo federal, também se prepararam para essa tese, para esse depoimento. De acordo com os parlamentares da oposição, se a tese for confirmada, então o governo federal também é responsável, porque não teria disponibilizado os agentes da Força Nacional para o GDF, ou seja, para o governo do Distrito Federal, para reforçar a segurança da esplanada dos ministérios. Já os parlamentares da base, eles afirmam que mesmo que a ABIN tenha de fato feito esse alerta, a responsabilidade da segurança pública de Brasília é do Distrito Federal. Então, o maior culpado, ainda assim, seria o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o governador de Brasília, Ibanez Rocha. Então, a comissão começou nesse exato momento, eles estão ali nas considerações iniciais, o depoente tem algo em torno... Perdão, posso voltar com você? Se recuperando aí, daqui a pouquinho a gente volta com o Igor. Olha, a tosse não está só aqui em Manaus, não, tá em Brasília também. Daqui a pouquinho o Igor traz essas informações completas para a gente, assim que ele se restabelecer. Mas esse depoimento que está previsto para o dia de hoje, ele é importante para identificar exatamente o que foi identificado pela ABIN. A inteligência sabia que esse ataque ia acontecer, porque independentemente das pessoas que cometeram o ato, que já foram identificadas, responsabilizadas, algumas inclusive permanecem presas e outras respondem em liberdade, existe a responsabilidade pública. Como que as coisas chegaram ao que chegaram? A ponto de se invadir. Houve conivência? Houve facilitação? Sabia do ocorrido e deixou que ganhasse essas proporções? Ou não? E aí fica um jogo de empurra-empurra.
Porque um diz, olha, mesmo que a gente tenha alertado, não cabia a gente tomar nenhuma providência, cabe à segurança do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, existe uma interferência federal em vários outros aspectos quando o assunto é segurança pública, ponto que a gente viu agora, inclusive presos serem transferidos aqui do Amazonas por determinação federal. Então, é uma situação que, dependendo do que for falado hoje, a gente vai ter mais detalhes, até porque grande parte do que aconteceu aqui estava sob sigilo. Quem decretou sigilo? O atual governo federal. As imagens internas que mostravam, inclusive, o ex-ministro GSI dentro do local, estavam guardadas por ordem do próprio governo federal. E em nenhum momento foi dito, nós estivemos lá, nós acompanhamos, nós vimos o que aconteceu. Não, isso ficou retido, foi segurado. Então, por conta disso e dos alertas que foram feitos, a gente precisa lembrar que algumas autoridades relacionadas à segurança pública foram detidas, presas por negligência, por conivência, por uma série de outros entendimentos que foram dados, inclusive gente que estava de férias, exatamente porque não teriam feito o que poderia ser feito para evitar aqui. E aí a oposição, que está enfraquecida, ela é menor diante do cenário atual, tenta pressionar que pessoas ligadas ao atual governo estejam ali e participem, sejam ouvidas e relatem exatamente o que aconteceu em Brasília nesse fatídico 8 de janeiro, que ainda vai render bastante. A CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ela não é terminativa. O que isso significa? Na prática, ela não vai punir um ou outro, mas ela faz um levantamento, ela cria um poder de polícia de convocar essas pessoas para serem ouvidas, para prestarem esclarecimentos, para fazer as suas declarações diante do ocorrido. E aí, diante disso, essas informações serão repassadas para as autoridades competentes que podem fazer determinações para o próprio Ministério Público, para a Justiça, para a Polícia. Tudo isso vai ser analisado no final desse inquérito. E agora sim, a gente vai lá para Brasília mais uma vez, conversar com o Igor Damasceno. Tudo certo por aí? Recuperado, meu amigo? Eu já comecei a tossir aqui ao vivo, logo no começo do programa hoje. Tem uma tosse aqui nos arredores que virou BG aqui do programa. Aí foi sua vez agora. Adriana, eu não sei nem o que dizer, não deu tempo nem de pedir perdão, gente, desculpa, Imagina. Isso nunca aconteceu, mas isso é resultado de uma umidade relativa do ar que está em 0%, exatamente, o clima aqui em Brasília está desértico, está muito quente, está muito seco, realmente a umidade está em 0% e sem nenhuma expectativa de chuva. Olha só, trouxe aqui meu copinho com água para caso aconteça esse acidente de novo, eu tenha como me prevenir. Mas vamos lá, eu estava falando a respeito da CPMI e da expectativa dos parlamentares da oposição para esse depoimento, para que eles reforcem a tese de que o governo federal foi sim omisso, foi sim negligente ao receber informes da ABIN e não disponibilizar os homens da Força Nacional. Já os parlamentares do governo, da base governista, acreditam que mesmo que o governo federal tenha recebido esses informes, ainda assim o maior responsável é o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, porque a responsabilidade da segurança da esplanada dos ministérios é do governo de Brasília e não da União. Então tem toda uma expectativa, fui inclusive pegar minha água lá na comissão, eles já sim começaram a discutir, eles estão nas considerações iniciais, então a gente tem essa expectativa para saber se de fato o ex-diretor adjunto da ABIN confirma que o governo federal recebeu sim esses alertas em tempo hábil para o risco da manifestação, o risco que essa manifestação poderia trazer. Adriane. A gente vai seguir acompanhando, porque, como você disse, é um dia bastante longo, um dia que deve render bastante. Tomara, Igor, que dessa vez os ânimos estejam mais controlados, porque o nosso parlamento está um tanto quanto desequilibrado quando é questionado, quando a oposição ou situação, um rebate ali o outro, termina num bate-boca que, no fim das contas, a pessoa que vai depor nem depõe direito, o depoimento é encerrado e os holofotes são voltados aos atritos, às discussões de baixo nível que têm sido feitas aí, né? A gente espera que dessa vez seja diferente. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.